Dr. Antônio Albuquerque, ele que é psicólogo, neuropsicólogo também, e que vai falar sobre a técnica da hipnose. A hipnose, ela é, na verdade, um estado de relaxamento consentido, né? Muita gente acredita que a hipnose é alguma coisa que você provoca no outro, não. Ela é autoprovocada, né? O nosso cérebro, ele atua, né, ativando áreas do córtex límbico para que sejam produzidos pela via do hipotálamo neuropeptídeos, ou seja, moléculas de emoção que vão cair na corrente sanguínea e vão preencher, né, receptores para esse tipo de molécula que existe nas células. Uma vez que esses receptores são preenchidos, a célula se altera quimicamente, aí você sente a emoção, né? A célula vai ficando quimicamente dependente daquelas emoções, porque durante a evolução, né, o nosso organismo foi desenvolvendo no sentido de fazer com que essas emoções fossem a nossa vantagem evolutiva com relação aos outros animais, né? Uma emoção faz com que você tenha uma capacidade de mobilizar determinadas coisas que a gente não teria naturalmente, né? Só você ver uma pessoa com medo, o que ela pode fazer, né? Ou com raiva, né? Então a função da emoção é essa, mobilizar você numa quantidade onde naturalmente você não poderia fazer. E você também não pode, né? Nós não teríamos como manter energia no corpo para manter todas as emoções ali naquele tempo, na intensidade máxima. Então, o que o organismo faz? Você vive num determinado ambiente, então aquele homenzinho, hominídeo do passado, né? Antes do homem das cavernas até, o pensamento dele era estritamente no meio ambiente. Então, aquele pensamento preso naquele meio ambiente, então, ele vivia, digamos, um exemplo, né? Você vive num lugar onde tem o leão. Até há pouco tempo a gente pensava que o homem veio ali da Etiópia e tal, né? Mas acabaram de descobrir lá na Alemanha dentes com mais de 9 milhões de anos, dentes humanos. Ou seja, então já vai mudar tudo. Não veio da Etiópia, que tem 5 milhões e 200, que até uns 4 milhões de anos a mais. Então, você pensava estritamente, né, nas coisas do meio ambiente. Aqui tem leão, então eu penso no leão, o que eu faço para sobreviver a esse leão? Eu preciso comer, então eu ataco o leão ou eu fujo do leão. Então, dependendo do tipo de emoção, você ia ter uma atitude diferente. Aí, aquela emoção, por exemplo, medo, né? Então, eu sinto medo do leão, eu fujo e sobrevivo mais um dia. O nosso cérebro, esse cérebro mais antigo, ele começou a fazer memória pela via da emoção. Bastava que você visse o leão comer alguém, para você nunca mais esquecer que o leão come gente, né? É diferente, hoje a gente tem esse cérebro inconsciente ainda trabalhando, mas você tem também a parte consciente, né? A parte consciente é essa, você estudou jornalismo, você foi lá na faculdade, leu, escreveu, tal, até que aqueles circuitos elétricos, né, neurais, que foram ativados tantas vezes que o circuito é mais mielinizado e ele acaba ficando como se fosse um fiozinho mais grosso. Quando o impulso chega naquele neurônio, que vai ter de 1.000 a 10.000 dedinhos saindo para se comunicar com outros neurônios, ele vai procurar primeiro o que oferece menor resistência, que é o circuito mais forte. Aí, isso é a memória consciente. No inconsciente, a memória é feita instantaneamente pela via da emoção, né? Aí onde é que entra a hipnose? Hipnose é o seguinte, o cérebro consciente processa 2.000 bytes de informação por segundo. O cérebro inconsciente processa 400 bilhões de bytes. Ele processa 200 milhões de vezes mais. Só que, conscientemente, a gente só percebe até 2.000 bytes por segundo, né? Então, 400 bilhões dividido por 2.000, você vai dar 200 milhões, ou seja, 200 milhões de possibilidades. Você tem o todo, né, o real. Só que você não percebe o real, você percebe uma realidade, que é aquela fraçãozinha de um avo em 200 milhões, que é o que a gente consegue perceber. Aí o que o cérebro faz? Ele vai lá, seleciona aquela percepção da realidade de acordo com a necessidade química do corpo, né?
Então, se você está num meio perigoso, onde tem o leão, você precisa perceber as coisas que mostram que o leão está ali e ter as emoções que vão fazer com que você reaja mais rápido que o leão. A gente corre no máximo 10 km por hora, o leão corre a 60. Então, você tem que correr bem antes, né? Ou atacar antes. Então, o estado hipnoidal é isso. É um estado em que você percebe uma determinada coisa, uma realidade, como se fosse o real. E não existe nenhum ser humano no mundo que perceba o real. A gente só percebe realidade, que é o máximo que a nossa capacidade pode, 2.000 bytes. Então, o corpo precisa de uma determinada coisa, ele faz esse pedido quimicamente para o organismo, aí vai gerar nos órgãos internos uma sensação física. Assim que aquela sensação física bate, né, por exemplo, coração disparado, aí começam a ativar as áreas de pensamento no córtex límbico que estão relacionadas àquilo para a pessoa. Por exemplo, se o vício é medo, ela vai começar a pensar, o coração disparado, eu estou com medo. Né? Mas tem gente que gosta disso, que sente aquela adrenalina e determinou aquilo como uma coisa boa. O pessoal que pula de paraquedas, bungee jumping, né, que faz essas coisas perigosas, a pessoa tem prazer naquela coisa do medo. Então, o coração disparado em si não é uma coisa, é neutro, é indiferente, depende como o cérebro mapeou. E ele vai fazer esse mapa de acordo com a necessidade química de cada um. E a hipnose é isso, é fazer com que o cérebro, naquele momento, perceba aquela realidade como sendo o real. A hipnose é uma coisa realizada pelo cérebro inconsciente, né? Somente os seres inteligentes são capazes de fazer isso, porque você altera a tua própria realidade. Um besouro não vai fazer isso, uma galinha não faz, né? Você tem que ter um cérebro grande e muito inteligente para fazer e conseguir alterar a realidade em que você está. E é isso que é a hipnose. Você entra nesses estados e a gente entra nisso o tempo inteiro, né? Você saiu da tua casa. Então, pegou o carro, veio, né? Aqui não tem tanto sinal, mas normalmente a pessoa entra no carro, senta, liga o motor e sai. Você não tem a menor ideia de em quantos sinais você parou, né? Do trajeto e tal. Mas você veio, você não atropelou ninguém, não bateu com ninguém, o carro está lá inteirinho, né? O que foi isso? Você estava pensando em alguma coisa, estava preocupado com aquilo, enquanto isso o seu cérebro inconsciente foi tocando o carro. Então você estava num estado hipnoidal, preso naquela ideia. Então a hipnose é isso. Eles falam, antigamente eles achavam que você estava num estado de sono, hipnos, né? Hipnos é sono, ose, estado. Então estado de sono, mas não, na realidade não. Hipnose é uma frequência que foi descoberta bem frequentemente, bem recentemente, né? O cérebro da gente entra numa frequência chamada teta. Inclusive essa frequência teta é aquela frequência onde a medicina psicossomática aceita como sendo a frequência onde acontecem aqueles milagres da medicina, onde as pessoas conseguem ficar curadas de câncer, né? Enquanto o cérebro está naquela frequência, o pensamento dela está naquela frequência, onde assim, doenças e coisas que a medicina não teria como fazer, mas a pessoa fica curada. Então, aí lá, isso é um milagre, isso é aquele milagre que a medicina aceita, né? A psicossomática, que é uma área da medicina, né, aceita mais ou menos 70% dos casos de doenças como sendo de origem psicossomática, né? Ou seja, psico é mente, né? Soma é o corpo. Então, a mente atua primeiro para depois chegar no corpo. E a gente usa a hipnose para mudar isso. Doutor Antônio, qualquer pessoa pode usar a técnica da hipnose? Olha, a hipnose é uma coisa natural que acontece com todo mundo o tempo inteiro. Pode. Agora, tem determinados casos em que você não deve usar porque você não sabe o que vai acontecer, que é o caso do paciente psiquiátrico que faz tratamento com esquizofrenia. Por quê? Porque o cérebro dele ou falta uma área não é ativada, ou assim, tem alguma coisa diferente, então aquele cérebro ele não funciona da mesma forma que o cérebro dos demais. Por mais que todo mundo tenha algumas pequenas mudanças, né? Esse cérebro ele não funciona direito como funciona o das outras pessoas. Então, você não sabe o que aquilo que você faz vai produzir, né? O que resultado vai trazer. Então, pode trazer cura, pode fazer a pessoa melhorar e tal? Pode.
Você tem certeza? Não, então não faz. Porque pode ativar outras coisas negativas. Você faz uma coisa que seria boa para a pessoa, mas ela consegue transformar aquilo em negativo. Por incapacidade de fazer recaptação de algum tipo de molécula, ou porque aquela determinada área não é irrigada, né, direito, ou porque tem uma deficiência qualquer, alguma mutação qualquer, né, ou por excesso de substância também que ele pode produzir. Então ela não compreende as coisas do mesmo jeito. Então você não tem como saber qual vai ser o resultado, porque no estudo médico, bioquímico e biológico, né, aquele estado ele não foi previsto. Então não tem como você saber. Então o que você deve fazer primeira coisa é simplesmente saber se a pessoa é paciente psiquiátrico, se toma aquela medicação controlada para esquizofrenia, né? Esquizofrenia. Então, esse paciente aí não deve. Não quer dizer que vai trazer efeito negativo para todos eles, mas pode. Então, como pode, a gente não arrisca. Tirando isso, o restante, todas as pessoas tanto pode quanto devem, porque é um trabalho assim, não tem efeito colateral. Ele não produz, né, dependência química, não faz nada disso. As mudanças que vão ocorrer ali são mudanças que acontecem naturalmente com o processo de funcionamento natural do cérebro. E quando essas mudanças estão sendo criadas, elas são criadas pelo próprio cérebro inconsciente da pessoa, dentro daquilo que para aquela pessoa ele pode fazer. Então, é tranquilo e assim, não tem idade, não tem nada. É claro que assim, tem determinadas faixas etárias, né? Por exemplo, até 25 anos o cérebro, a média, né, dos humanos, aos 25 anos o cérebro fica adulto. Algumas pessoas um pouco antes, outras um pouco depois. No humano tudo é média, não tem um dia exato. Completou 25 anos, o cérebro virou adulto. Não é assim, isso é só na carteira de identidade, né? De verdade não é. Mas assim, enquanto o cérebro não ficou adulto, essas mudanças são muito rápidas. Por quê? Porque o cérebro está cheio de conexões. Mesmo aquilo que você não faz, né, aquelas conexões que você não está usando, elas não vão ser desfeitas, porque nosso organismo ele faz o seguinte: aquilo que você usa ele mantém, o que você não usa, por economia de energia, ele desfaz, ele joga fora. No caso, até 25 anos você fica com uma quantidade imensa de conexões, mesmo quando não usa muito, quando usa quase nada. Só aquelas que não usa mesmo é que são desfeitas, né? Então, como esse trabalho é no sentido de fazer novas conexões neurais, então isso é muito rápido e a pessoa leva isso para o resto da vida, né? Agora, vai funcionar com todo mundo. Por exemplo, até 51 anos, essas conexões elas têm uma determinada estabilidade, elas vão diminuindo, né? Você vai ter que usar cada vez mais para manter a conexão à medida que vai envelhecendo. A partir de 51 anos, aí é o contrário. O cérebro joga fora tudo aquilo que você não usa. Só que, em compensação, ele fortalece as conexões das coisas que você usa. Ou seja, quanto mais velho você fica, melhor você fica para realizar aquela tarefa que você vem fazendo durante esse tempo. Que, de novo, bate com a evolução, né? Nessa idade muito jovem, o que você está fazendo? Você tem que aprender, descobrir o que você quer, né? Quando você chegar nos 51, você ainda não sabe o que quer, então você não procurou ou não vai achar, então... Mas assim, não tem idade, tá? Hipnose funciona em qualquer idade. Isso vai usar assim, o que eu preciso, né? O que é necessário é que a pessoa tenha uma compreensão do que está ouvindo, porque ela é auto-aplicada. Você não faz hipnose, você leva a pessoa a se auto-hipnotizar.